Bom, pessoal, então, eu tava refletindo, né, para que a gente não fique assim mais do mesmo e tal, tentar trazer algo útil para quem faz endodontia, né? Então me veio à cabeça essa história de falar sobre o atendimento de urgências, né? Porque eu sei que muitos colegas estão em casa, a maioria está em casa. Quem trabalha no serviço público provavelmente está na linha de frente, está nos postos de saúde trabalhando, talvez sejam recrutados até para outros trabalhos, né, referentes a essa história do coronavírus. E, enfim, e outros estão nas suas casas, mas uma das indicações que nós teremos para trabalhar durante essa crise vai ser nessas situações das urgências endodônticas, né? Independente da área que a pessoa trabalha, né? Daqui a pouco nem costuma praticar endodontia com tanta frequência, mas faz odontologia e se vê diante de uma situação em que precisa fazer um diagnóstico rápido numa consulta de urgência e fazer um tratamento, né? Então, eu acho que pode ser útil a gente revisar esses conceitos relativos às urgências endodônticas, né? Então, essa é a ideia que eu trouxe aqui, esse bate-papo. Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo, eu vou anotando aqui e a gente vai conversando. Tá tudo bem com o som aqui? Tudo certo? Vamos dando um ok. O pessoal tá dando um oizinho, né? Mas eu acho que sim, né? Tá dando pra ouvir. Bom, gente, então tá, né? Então, quando a gente tem essas situações de dor, né, em endodontia, geralmente nós estaremos diante de situações de, vou virar aqui, doenças da polpa, né, e doenças do periápice, principalmente, certo? E existem outras situações que se confundem com as doenças da polpa. Obrigada pelo sim, ali a Vivi mandou um sim, obrigada, e a Deia também, a Bruna, enfim. Então, ou a gente vai ter um problema de alteração pulpar, as famosas pulpites, tão difíceis às vezes de chegar a um diagnóstico, né? Depois, as doenças do periápice, que apesar de o diagnóstico ser mais fácil que o diagnóstico da pulpite, descobrir qual é o dente que está causando a dor, na verdade, o tratamento, o alívio da dor, o alívio do sintoma vai ser mais complicado. Na doença da polpa, eu tenho essa dificuldade, em função da dor difusa, de identificar o dente que causa. No momento em que eu identifico e consigo anestesiar, a resolução do problema é muito simples. Basta remover a polpa, né, pessoal? Agora aqui, a coisa é bem mais dramática. Porque o paciente aponta, ele vai mostrar com a língua dele, até com o dedo, ele vai dizer aqui, porque ele mal pode tocar no dente. E o principal problema nas urgências de doença do periápice é, sem dúvida, o abscesso apical agudo, né? E aqui, nós não vamos ter dúvida, o paciente vai apontar para o dente, né? Claro que nós vamos fazer todo o diagnóstico para ver se realmente se trata do abscesso apical agudo. Mas aqui pode ser mais dramática a resolução do quadro sintomático do paciente. Dependendo da fase em que a gente encontrar esse abscesso, nós teremos mais dificuldade para sanar o problema, principalmente se não ocorrer a drenagem. E a gente vai ver que mesmo ocorrendo a drenagem, pode ocorrer a formação de pus mais adiante e depois pode a gente ter dificuldade e voltar a doer. Então, é uma situação que a gente precisa estar bastante perto do nosso paciente. E eu coloquei aqui a coisa outras, um item outras, tá? O que é isso? Trazer algumas situações que se confundem com quadros endodônticos para que a gente possa tentar diferenciar e resolver de outra forma. Foram algumas coisas que me surgiram na cabeça, problemas que eu encontro na minha clínica, no meu dia a dia, e que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês tiverem algo para compartilhar aqui, ou quiserem mandar depois no direct, no grupo do WhatsApp, vai ser bem legal. Tá? Mas geralmente, né, na vida real, na vida normal que agora eu acho que vai existir uma vida antes e depois do coronavírus, né?
realmente, assim, a gente vê que isso tá afetando a nossa vida, vai mudar a nossa forma de se relacionar. Eu acho que vai mudar a forma como a gente vai trabalhar no consultório, nós vamos ser ainda mais cuidadosos com biossegurança. O dentista, por si só, já é um profissional muito cuidadoso com isso, que trabalha muito bem. Quem faz endodontia, eu acho que ainda é mais neurótico e obsessivo, né? A gente chega a ser até obsessivo, mas eu acho que tudo isso vai mudar. E aí eu tava dando uma olhada no que vai falar para vocês hoje, né? E geralmente nas nossas aulas, né, das urgências em endodontia, a gente fala que o objetivo do tratamento de urgência, do tratamento então imediato para essas situações agudas de polpa e periápse, é eliminar a dor do paciente. Geralmente é assim que a gente pensa, né? Olha, vamos fazer essa consulta de uma forma rápida, objetiva. Geralmente vai haver um encaixe, eu vou estar com a minha agenda cheia, eu vou ter um encaixe, né? E na verdade eu vou tentar fazer isso da forma mais rápida possível, né? Tentar fazer um bom diagnóstico e logo em seguida poder fazer esse tratamento e conseguir depois atender os pacientes que estão na agenda. Geralmente, as situações de urgência, até o dia de ontem, anteontem, semana passada, era assim, né? Só que olha só que curioso que eu fiquei pensando, né? Qual é o objetivo agora? Porque hoje, vamos supor, eu tô com a minha clínica fechada ainda, tá? Mas, inclusive, hoje já me ligou uma pessoa que talvez eu tenha que ir amanhã no consultório, né? E ele tá com dor e tal. O que vai acontecer? Eu tô com a agenda vazia. Eu vou ter um turno inteiro para atender esse paciente. Eu vou poder fazer o tratamento com calma, tranquilo, fazer o diagnóstico. E será que o objetivo aqui vai ser apenas eliminar a dor do paciente? Será que eu não teria que tentar ser mais resolutiva possível para não ter que voltar várias vezes, ou mais uma, mais duas vezes, mais três vezes? Entende? Quando a gente está fazendo a urgência da pulpite irreversível ou pulpite sintomática, o que a gente vai fazer? Remoção da polpa coronária, coloca uma medicação, restauração provisória, e depois o paciente volta outra hora para fazer a endo. Tá vazia agora? Nós vamos querer que o paciente volte várias vezes ou vamos tentar resolver a questão de uma vez só? Vai ter vezes em que eu vou poder sim fazer isso e infelizmente outras não. Mas isso me fez pensar, me fez refletir, né? Antes da minha aula eu tinha assim, objetivo, então, eliminar a dor do paciente. E agora, que nós estamos na quarentena, no isolamento social, seja lá o termo correto, nós temos que será o mais resolutivos possíveis e fazer o máximo que eu puder, ou talvez tentar fazer uma sessão única. Mas nesses casos de dor intensa, é bom fazer em sessão única, o paciente não vai morrer de dor depois, né? Sem falar, claro, quando tiver necrose, abscesso, é impossível, né? Mas isso me fez pensar como é que eu vou poder ser resolutivo na urgência, né? Porque agora mudou a situação nos dias de hoje. Daqui a pouco, se Deus quiser, quando tudo voltar, quando a gente puder voltar a trabalhar e tudo mais, vai ser diferente. A gente vai ter o tempo ali de consulta curto. Agora eu tenho tempo de consulta longo e talvez quero tentar ir menos vezes possível no meu consultório para eu não me expor e não expor o meu paciente, né? Então eu fiquei pensando sobre isso. Mas enfim, então vamos começar aqui, gente. Então, basicamente, nós vamos ter a situação das alterações pulpares agudas, a famosa pulpite irreversível, né? Ou as alterações agudas periapicais, as periapicopatias agudas, né? E aqui vamos começar já direto com ela. Não vou falar dos outros casos, aquela coisa toda de sala de aula. Vamos tentar pensar, amanhã vai me ligar uma pessoa, eu tô aqui na minha casa, vendo meu Netflix tranquilo, estudando o endo, fazendo meus resumos, tarará, tudo certinho. E aí a pessoa liga que tá morrendo de dor de dente, que não aguenta mais, que essa dor começou ontem, que ela acordou no meio da noite com dor. Quando ela deita, essa dor piora. Ela não sabe exatamente onde dói, mas dói no lado esquerdo da face. E é uma dor contínua, ela não para. Quando o paciente começa a pensar isso, a gente já liga um alerta. Ou eu tô diante da pulpite irreversível, ou eu tô diante do abscesso apical agudo. Quando ele tiver dor espontânea e contínua, tá? Não para de doer, a dor é muito forte, eu não aguento mais, eu não consigo dormir, certo? Então, eu estarei diante dessas alterações agudas, tá? Agora, uma coisa que vai começar a diferenciar, e a gente pode começar a captar isso na conversa mesmo, por telefone, com o paciente, é que ele não sabe identificar o dente que dói. É uma dor bem espalhada,
certo? E também latejante. Quando a gente está no abscesso apical agudo, o paciente diz: eu não posso encostar com a língua no meu dente, né? Não posso encostar com a escova. E na pulpite reversível, não. Eu tenho a polpa viva ainda e inflamadíssima, e a dor ela estará difusa. Às vezes a gente pode ter também aquela dor reflexa. O paciente jura que dói embaixo, mas na verdade o dente que está com a cárie enorme ou com a trinca é o dente superior. Vamos ficar atentos a esse tipo de coisa também. Então, se não está evidente, como aqui, né, pessoal, uma cárie gigante no molar inferior, já tem espessamento aqui, já tem algo me mostrando que é aqui o problema, ou uma restauração, uma cavidade extremamente profunda em que eu já tenho alguma alteração periapical. Se tá tudo muito parecido, eu tenho todas as restaurações mais ou menos da mesma profundidade e tudo mais, pessoal, nós temos que pensar também em radiografar os dentes do arco antagonista, os dentes antagonistas naquela região, tá? Porque às vezes não fica tão evidente. E aí o drama vai aumentando, né? Porque fica difícil esse diagnóstico, certo? Mas nesse momento que as clínicas estão fechadas, nós teremos mais tempo, então podemos respirar fundo e tentar fazer isso de cabeça mais fria possível, tá? Sem dúvida nenhuma, a dor da pulpite reversível é de altíssima intensidade, tá? O frio, ele pode tanto exacerbar a dor no início da pulpite, nas primeiras horas do processo, mas quando o paciente diz que já está tendo essa dor há mais dias, ele pode chegar até para vocês no consultório com uma garrafinha de água e tu vê que ele tá falando contigo e toda hora ele dá uma bochechadinha, ele toma aquela aguinha, pode ser até uma água a temperatura ambiente, e ele vai dizer que o frio alivia, a gente já vai ter uma pulpite, já quase uma necrose, uma pulpite irreversível num estágio mais avançado, certo? Isso é bem comum. Então é até bom quando o paciente vem aqui com essa história da garrafinha de água e fala que o frio alivia a dor, porque a gente já fica pensando, não, isso é uma pulpite, tá? Bom, outra coisa, pode já apresentar uma sensibilidade à percussão quando a pulpite já estiver ocorrendo há mais tempo, tá? Então isso ajuda a identificação, mas nem sempre o cara vai ter dor à percussão, certo? Outra coisa, vamos procurar inicialmente pelo óbvio, né? Cáries profundas, restaurações profundas e mais recentemente, desculpa, não é mais recentemente, isso é sempre, né? Mas eu tenho visto e eu acredito que vocês também têm visto mais casos de dentes trincados, né? A gente vê então na radiografia periapical, por exemplo, restaurações que parecem íntegras, nós não vemos cáries, não vemos imagens radiográficas de infiltração, enfim, cárie secundária, infiltração nessas restaurações, e clinicamente tampouco, né? A gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais calma, pode usar uma transiluminação com uma luz de um fotopolimerizador à procura das trincas, certo? Esse é um grande mal, né, do momento que a gente vive, a questão desses amálgamas antigos que ficam trabalhando o dente, a questão não somente de bruxismo, mas de uma oclusão descompensada, falta de guias caninas, por exemplo, que acabam forçando mais os dentes, interferências em lateralidade. Chequem essas coisas, né? Não é porque eu faço endo que eu não preciso saber nada de oclusão, né? Não que eu saiba muito de oclusão, não sei, mas essas coisas, vamos checar as lateralidades, vamos ver se a gente não tem interferências e vamos olhar para esses dentes que está recebendo esse contato que não está adequado, que está disfuncional, tá? Realmente ali pode ter algum problema, então a gente pode fazer uma transiluminação, fazer um jogo de luz com a luz do refletor, enfim, para tentar identificar a presença de trinca, porque infelizmente, muitas vezes ou a maioria das vezes elas não vão mostrar na radiografia, né? Então, às vezes, quando eu tenho essa dificuldade, eu vejo que todo aquele lado em que o paciente refere dor tá dolorido e a gente vê que radiograficamente todos os dentes se parecem, ou seja,
Às vezes são restaurações rasas em amálgama, né? Não tem nenhum problema na restauração. E aí a gente pode observar, às vezes, numa crista marginal distal, por exemplo, de um segundo molar, tem uma trinquinha ali. Às vezes tu acha que é até um sulco naquela crista marginal, quando na verdade é uma trinca, e através dessa trinca ocorre a infiltração microbiana que gera essa pulpite. Então, essas síndromes do dente rachado, as pulpites por dente trincado, são bastante comuns. E a gente perde um pouco mais de tempo, sua mais, sofre mais para tentar entender isso, tá? Então, prestem atenção, não é só a cárie, a gente vai ter a questão das trincas também, tá? Deixa eu ver o que eu tenho de imagem aqui. Ah, esse aqui é um casinho legal, olha só. Deixa eu virar aqui para vocês. Então, peraí que eu apertei no negócio errado aqui, deu. Então, olha só, a paciente então veio com dor nesse lado superior esquerdo, certo? A gente vê uma restauração aqui, provavelmente por vestibular ou palatino, bem radiopaca, né? Vemos aqui o segundo molar, aparentemente ele tem uma restauração, aqui nem foi em amálgama, uma restauração estética em resina, certo? E olha só, clinicamente, como é que estava essa situação. Isso não foi difícil de achar, tá? Porque a trinca era bem grande. Aqui, na verdade, eu não fotografei antes, então imagine que aqui tinha uma resina antiga e tava feia mesmo. E já dava para ver essa trinca bem evidente, certo? Aqui nessa região de esmalte aqui também. E aí, o que a gente pode fazer? Esse dente que tem a trinca e já é uma restauração antiga, uma das formas de fazer esse diagnóstico é anestesiar e remover a restauração, para ver que tipo de trinca eu tenho aqui. Então, veja que aqui eu tinha até pigmentação já, dava para ver claramente que isso estava infiltrando. Então, não foi tão difícil de fechar esse diagnóstico, tá? Lembrando que, voltar aqui para mim, o teste de sensibilidade pulpar ao frio é positivo, né? Vai ter a percussão positiva mais adiante, pode ser que não tenha percussão positiva, mas se tiver é ótimo. Pode não ter nenhuma imagem radiográfica, como já pode ter um pouco de espessamento do ligamento periodontal por apical, e também pode ter já alguma área óssea mais difusa. Por quê? Sim, vai ocorrer uma reação inflamatória nesse periápice. Sim, o ligamento periodontal, a região de osso ali naquele local, localmente vai estar inflamado. Não terei ainda, é diferente, eu não terei reabsorção. Então, eu não vou ter aquela lesão periapical, aquela periodontite apical clássica com reabsorção, certo? Mas eu já vou ter um esfumaçamento ou uma alteração no ligamento periodontal apical. Quando a gente consegue ver isso, ajuda muito no diagnóstico. Mas tem vezes que também não aparece. E a gente perde bastante tempo e sofre. Mas tem que dar tempo ao tempo. Fazer todos os testes normais, né? Se o paciente está dizendo que está morrendo de dor ao frio, não precisa ir com menos 20, vai devagarinho com um jatinho de ar, vai devagarinho com uma água, e o paciente vai dizer, esse aqui é o que dói mais. Claro, cuidado com esse teste da seringa tríplice, tanto com ar ou água, porque pode pegar no dente do lado. Então, claro que o algodão com menos 20, com endoais, qualquer um desses gases refrigerantes, vai conseguir colocar exatamente em cima daquele dente, né? Porque se a gente joga o ar, a água vai escorrer. Mas às vezes a gente começa assim, começa devagarinho e já dá para notar, vai cobrindo os dentes vizinhos com o dedo e tentando fazer um certo isolamento na hora de fazer esse teste com jatinho de ar ou água, que muitas vezes resolve, tá? Mas se ainda ficar confuso, vamos com o menos 20 e aí vai com carinho. Se o paciente já tá morrendo de dor com o frio, vamos devagarinho, tá? Para ver realmente como é que esse paciente responde, certo? Vamos virar aqui e continuar a ver o caso da trinca. Então, quando eu comecei aqui a abrir, eu via que realmente tinha essa situação e, por fim, decidi, fazendo todos os outros testes, que esse era o dente causador do problema e fizemos a abertura. Então, ao fazer a abertura, a gente vê realmente que estava super pigmentada essa dentina aqui em volta da trinca e parecia mesmo que ela ia em direção à câmara pulpar. E aí a gente conseguiu dar um zoom um pouco melhor na microcâmera intraoral e olha só, tem essa rachadura que adentra a câmara pulpar. E nesse momento em que a gente já abriu, já deu para ver que a polpa estava bastante alterada, né? Ela já não tinha mais aquele aspecto vermelho vivo, não tinha mais aquele corpo, ela já estava com uma alteração importante, tá? Então, guardem essa imagem, isso pode acontecer muito.
Nesse caso, estava bastante escancarado, mas muitas vezes eu vou ter um amálgama raso e eu vou ter apenas uma trinca, por exemplo, por cima de uma crista marginal, que não é tão perceptível. Então, vamos atrás dessas situações que vai nos ajudar bastante nesses diagnósticos. E, se necessário, remova, sim, a restauração. E aí a gente pode ver que, sim, parece ser uma trinca que vai se aprofundar. E se todos os outros aspectos do diagnóstico levarem a crer que é este dente, vamos fazer a abertura coronária, certo? Bom, e aí qual seria o tratamento de urgência para essas situações? A gente pode fazer para aliviar a dor, o tratamento de urgência ele é sempre sintomático, ou seja, para aliviar os sintomas, né? E se for apenas para isso, a gente pode fazer uma remoção parcial ou total da polpa, depende do tempo que eu tiver, de toda uma situação, certo? E aí sim, o tratamento definitivo depois será o tratamento endodôntico. Agora, na quarentena, gente, ou isolamento social, esse momento que nós estamos vivendo, continuei fazendo aquela reflexão, né? Talvez o ideal fosse ser resolutivo, fazer a endoincisão única. É polpa viva, certo? Então, fiquem com isso na cabeça. Polpa viva, o indicado é fazer o tratamento em sessão única. Se eu tenho habilidade técnica, que eu não vou deixar meu paciente 3 horas ali cansando, eu tenho capacidade, meu paciente tem condições de fazer entre 1 hora, 2 horas no máximo, fazer esse tratamento endodôntico, o tratamento em sessão única é o ideal, né? Agora, uma coisa que eu não gosto de fazer é que quando o paciente realmente vem muito sintomático, às vezes o paciente vem com dor, mas ela não está tão intensa e a gente pode pensar em fazer na sessão única. Mas isso é uma coisa que eu fiquei me questionando também, assim, recentemente, quando eu comecei a pensar nesse tema para falar para vocês. Porque mudou, nosso cenário mudou, né? E se a dor prévia for muito intensa, o paciente está morrendo de dor, está latejando, o paciente já tem dor periodontal. Ou seja, já é uma pulpite mais antiga que o paciente tem dor periodontal. Ou seja, tem dor à percussão. Será que eu deveria fazer incisão única? Na situação de quarentena seria bom. Por quê? Porque o paciente ia vir, eu ia fazer o tratamento endodôntico, né? Ia tentar restaurar já essa oclusal, nem que seja deixar com um ionômero, né? Ou fazer uma restauração ionômero, depois resina e depois, se precisar reabilitar com coroa ou com prótese, faz depois, né? Sem problema algum. Seria o ideal, a gente estaria evitando uma contaminação, porque as restaurações provisórias, elas vão gerar contaminação, podem gerar contaminação, se tiver com a medicação intracanal é solúvel, né? Então, gente, seria o ideal. Agora, nos casos em que o paciente vem com muita dor, o dente já dói a percussão, mesmo sendo polpa viva, talvez não seja o ideal. Ah, mas aí eu vou dar uma bomba de medicamentos, eu vou dar um corticoide, aí eu acho que é demais, tá? Eu acho que não dá. Então, vamos nos organizar, fazer o máximo possível. E depois, eu botei uma dica ali, uma coisa que eu pensei que possa ser uma solução para isso. Vejam que isso é uma coisa que eu estou lucubrando hoje, não aconteceu isso comigo ainda nesses dias. Amanhã que eu vou ter esse paciente, eu vou ter esse problema para resolver. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar. Voltando àquilo que eu já falei nas outras lives, por isso que a gente tem que estudar e tem que ter essa base da biologia, saber como é que a coisa acontece, como é que a doença da polpa periápse acontece. Peguem os livros, né? A gente tem livros maravilhosos, Cohen Burns, Caminhos da Polpa, livro do professor Figueiredo, Hélio Lopes e Siqueira, vários livros de endodontia maravilhosos para a gente pegar essa base, tá, gente? Então, o que eu pensei, tá? Nessa situação, vou virar aqui. Quer dizer, antes. Qual é o tratamento de urgência, então? Se a gente quiser fazer a remoção da polpa coronária apenas, que isso resolve a dor do paciente, se eu remover toda essa polpa coronária, irrigar bem, conseguir hemostasia, não adianta tá sangrando rios, que começa a sangrar pelo dique de borracha, né? Escorre sangramento pelo dique de borracha. Se eu colocar um otosporin, uma bolinha de algodão já vai se encharcar. Eu vou colocar o material restaurador provisório. Quando passar a anestesia, o paciente vai estar morrendo de dor de novo, porque tá sangrando. Aquele sangue vai fazer pressão dentro do dente, tá? Aqui ficou fraco aqui nessa minha projeção improvisada aqui da tela do computador. Aqui diz pouco tempo disponível, né? Aquela situação de urgência clássica, né? Quando a gente tá com a agenda cheia e tem que encaixar o paciente.
E a gente faz isso, tá? Coloca o Otosporin e faz o selamento provisório e logo depois, assim que possível, pode ser no outro dia, dali a 2 dias, ou até 7 dias seria um período bom para aguardar quando a gente deixa o Otosporin somente na câmara pulpar, aí para concluir o tratamento endodôntico, tá? Aqui eu dei o exemplo do Otosporin, mas existem outros corticoides de uso tópico, tá? Esse aqui, o Otosporin, ele é uma associação com antibiótico porque ele é um medicamento que já vem pronto. E o antibiótico que tem na formulação, ele não vai nos trazer nenhum benefício, é apenas, nós vamos aproveitar o efeito anti-inflamatório desse corticoide que vem no Otosporin, acho que é betametasona, deixa eu ver se eu leio ali, é betametasona, tá? Então, gente, isso é o que a gente fazia quando tava com a agenda cheia. Mas se eu tô com a agenda vazia, tô na quarentena e eu quero ser o mais resolutivo possível, e esse paciente não tá com uma dor tão intensa, bom, talvez eu possa pensar em fazer em sessão única essa endo de polpa viva, que é o ideal, né? Claro, se na hora da obturação também for possível. Se por acaso o paciente tiver com muito sangramento apical, por exemplo, oba, coração, e aí, que legal, ganhar coração. Se o paciente tiver, então, com com sangramento, por exemplo, não vai dar para obturar, a gente vai ter que colocar medicação intracanal. Então, aqueles pré-requisitos mínimos básicos de sempre, que é a base do sucesso do nosso tratamento, a gente não vai pular nunca. Eu não vou obturar o abscesso, por exemplo, apical na mesma sessão nunca, né? E aí não existe nenhum lugar do mundo, nenhum professor vai dizer isso para vocês, né? Mas nesse caso, eu tenho que optar, eu acho que na quarentena a gente tem que ser resolutivo. Então, se o paciente não está com uma dor tão intensa, eu posso tentar fazer sessão única, se na hora da obturação, por exemplo, eu tiver condições, e se não tiver ocorrido nenhum problema, nenhuma sobreinstrumentação, nenhuma dor durante o trabalho, que eu estou desconfiado que eu posso ter empurrado um pouco de hipoclorito, alguma coisa do gênero, tá? Aí eu posso fazer, e aí sim, a gente vai prescrever um analgésico, até um anti-inflamatório, vou falar um pouco mais sobre isso depois. Tá? No pós-operatório dessa pulpite, o paciente tá no meu consultório, eu fiz o diagnóstico, eu vejo que não tem infecção, bom, talvez eu possa pro pós-operatório indicar por 3 dias no máximo algum tipo de anti-inflamatório, tá? Agora, se eu optei por não fazer na mesma sessão, fazer o tratamento endodôntico em sessão única, ou seja, o paciente tem sangramento abundante, o paciente veio com muita dor, já tem dor à percussão, o que eu poderia fazer para não deixar o Otosporin, né, gente? O Otosporin, depois que eu já removi... Peraí que vai cair meu celular aqui. O Otosporin, depois que eu já removi toda a polpa radicular, por exemplo, ele não deve ser utilizado em contato com aquele tecido vivo que ficou em apical, aquele coto apical, tá? Então, ele é mais para essa situação em que eu removi apenas a polpa coronária. Então, o que eu pensei para essa situação que a gente tá vivendo agora, em que eu gostaria de ser o mais resolutiva possível, né? Mas o paciente está com muita dor e eu temo que o pós-operatório dele seja muito dolorido. Eu poderia fazer assim, ó, eu tenho tempo disponível, mas o paciente é sintomático e eu não quero obturar na mesma sessão. Então, faz a remoção completa da polpa, o PQM completo e aí deixa uma medicação à base de hidróxido de cálcio, um Calen Ultracal, uma pasta manipulada na hora, tá? E faz um selamento adequado. E aqui não é coltosol. Eu acho que nós temos que usar um cimento de ionômero de vidro. Por quê? Pode ser que eu queira esperar mais umas 2 semanas, eu não sei o que vai ser o nosso dia de amanhã, como é que vai estar o pico da infecção do coronavírus, se a gente já vai poder voltar na sequência. Então, se a gente quer resguardar o paciente, que ele fique bem, sem dor, se eu quero me resguardar, mesmo numa situação de polpa viva, porém é um paciente bastante sintomático, já com dor à percussão, isso aqui, gente, saiu da minha cabeça, porque isso está acontecendo no dia de hoje. Tá super correto. Eu posso, sim, tá comprovado cientificamente, usar a medicação à base de hidróxido de cálcio na polpa viva, sim. Então, em vez de deixar com Otosporin, se eu não tiver certeza que eu vou poder atender o paciente na outra semana ou daqui a 2 dias, deixa com a mic de hidróxido de cálcio. Com cuidado, não queremos que extravase para a região periapical, pelo amor de Deus, tá? Ainda mais nesse caso de polpa viva. Selamento adequado com ionômero de vidro para que possa ficar um período um pouco mais longo. O que é um período mais longo? Não sei, talvez 2 semanas, né? Assim que a situação no país
se acalmar, que a gente reza e espera que não piore, como é na Europa. A gente começou a se recolher um pouco antes, eu não sei o que tá certo, o que tá errado, né? Porque um dia eles ficam em casa, outro dia vai trabalhar, um dia fica em casa, outro dia vai trabalhar. Então, realmente, a gente não sabe bem o que fazer. Mas eu pensei nessa solução. Ou faz, então, a PulPac faz o tratamento endodôntico em sessão única, se a situação toda dos sintomas e a situação clínica da pulpite permitir, ou então faz o PQM completo e deixa com hidróxido de cálcio. Selamento adequado e sempre no paciente sintomático, na verdade tem que ser em todos, mas no paciente com dor, sempre fazer um bom ajuste oclusal, tá bom, pessoal? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui da colega. Se estiver necrosado, porém sem abscesso, você acha que tem problema fazer sessão única? Quando não tem secreção, irrigo muito e obturo. Olha, a gente falou sobre isso numa live esses dias. A questão toda, que também eu acho que vai nortear essa história da necro em sessão única ou não, é a questão da dor, tá? Então, se for um paciente sintomático, ou seja, já é uma perissementite apical sintomática, aguda, mas ainda não é um abscesso, mas o paciente já tem dor à percussão, já tá dolorido, daí eu acho meio arriscado isso poder virar um flare-up depois e virar um abscesso, sabe? Eu fico com um pouco de medo em tudo que é de necrose com dor. Agora, quem trabalha bem com a sua necro em sessão única, usa uma solução irrigadora adequada, usa uma agitação dessa solução irrigadora para poder eliminar o maior número de micro-organismos e no seu controle pós-operatório clínico radiográfico verifica que obtém sucesso, reparo de lesões, eu não vejo problema nenhum, tá? Eu não trabalho dessa forma. Eu, na necrose, costumo sempre usar a pasta de hidróxido de cálcio, salvo raras exceções, como, por exemplo, em casos em que eu tenho restos radiculares e que meu dente teria que ficar com um provisório com pino. Aí eu faço até o retratamento em sessão única, porque eu não quero que esse paciente perca essa restauração, essa coroa provisória e venha contaminar aquela raiz mais curtinha, tá? Então, acho que sim, quem está acostumado a fazer a necro pode fazer em sessão única, mas em casos de dor eu não recomendaria, tá bom? Vamos ver que tem uma outra pergunta da Deia. Tu indica manipular noradroxo de cálcio PA mais propileno ou soro? Olha, eu acho que é o gosto do cliente também. Eu estava vendo recentemente algumas pesquisas que parece que sim, que a melhor forma de se usar é manipular com o propileno glicol, que tem o melhor efeito, tá? Eu usava isso por um tempo, há muito tempo atrás, costumava então mandar fazer o propileno na farmácia de manipulação e fazia então uma consistência de creme dental, a pasta de hidróxido de cálcio, tá? Mas, e aplicava com antulo, com lima, dá para usar também, agora a gente tem essas agulhinhas mais finas, dá para botar numa seringa e usar essas agulhinhas mais finas, ver se isso não vai entupir, tem que manipular bem. Mas tem também outras pastas prontas que funcionaria super bem, como a Calen e a pasta Ultracal, que é a que eu uso atualmente, tá? Mas não tem problema nenhum manipular na hora. Tem pessoas que trabalham em serviço público, né? Puxa, eu não tenho Calen, eu não tenho Ultracal. Pega o soro fisiológico, que é um veículo inerte e ao mesmo tempo estéril do tubete, um tubete novo, e manipula com hidróxido de cálcio pó para análise também é uma boa solução, tá? Todas essas eu acho que são indicadas, certo? Deixa eu ver só uma coisa, onde é que tá meu controle do ar, que agora eu fiquei com calor, peraí. Certo, pessoal? Então, vamos seguir aqui a nossa conversa. Então, aqui tá uma das formas de uso desse hidróxido de cálcio, levar com Ultracal, a agulha Nave Tip, por exemplo, tá? Que é da Ultradente, é uma boa alternativa, tá? Vamos ver aqui. Então, gente, em relação à questão das pulpites, eu pensei isso aqui para falar para vocês, tá? Então, tem a questão do diagnóstico, que é o diagnóstico difícil, porém, o alívio dos sintomas é fácil, tá? Como assim? Se tu removeres bem a polpa coronária, fizer uma boa hemostasia, um selamento adequado, fizer o ajuste oclusal, o paciente, tu pode dizer para o paciente, Dona Maria, hoje a senhora vai dormir bem. Então isso é muito, muito legal, é muito jóia. Eu vou ter todo um trabalho maior para identificar o dente que está causando todo o problema, mas eu vou resolver o problema desse paciente. Então, muito importante o selamento coronário e sim, eu acho uma analgesia pós-operatória, pessoal, tá? Sem dúvida nenhuma, caso sintomático, sim. Inclusive, vocês deveriam ter algum medicamento no consultório para oferecer para o paciente,
porque é importante que ele inicie a primeira dose de analgésico antes de passar o efeito da anestesia, que aí ele vai ter um pós-operatório ainda melhor. Mas avise para o paciente, a senhora vai sentir uma melhora, a senhora vai dormir, mas pode ficar um pouco dolorido ainda, tá? Não vamos prometer assim mundos e fundos. Melhor a gente prometer um pouquinho menos e entregar mais, que o paciente vai ficar muito mais grato, né? Então, vamos prescrever uma medicação. Paracetamol, para quem pode, 750. Pode ser dipirona de 500 miligramas, eu gosto bastante da dipirona, ela é mais potente um pouco que o paracetamol, tá? Dipirona pode ser até de 6 em 6 horas. O paciente pode ficar fixo nas primeiras 24 horas com a medicação e depois, se necessário. Outra coisa, deixa o teu telefone celular para a criatura, né? Ainda mais que a clínica tá fechada. Deixa o telefone para a pessoa e liga para ele no outro dia, tá? É bem importante, vocês vão fidelizar o paciente, ele vai ficar feliz e vocês vão ficar mais tranquilos também, tá? Olha aqui, ó, a minha querida aluna Bruna Rosa, que é quase especialista em endodontia da BO. Bruna, só para te dizer que eu dei uma lida no teu trabalho antes de fazer esse material dessa aula. A Bruna trabalhou com manejo da dor pós-operatória em endodontia, a dor pós-preparo do canal. Então ela viu vários aspectos, ela fez uma revisão de literatura maravilhosa e ela viu a questão de vários aspectos inerentes ao tratamento endodôntico. Ela viu também a questão do uso de medicamentos para o manejo da dor. Então, ela falou sobre prevenção da dor pós-operatória, ela explicou o surgimento dessa dor e ela também trabalhou com o manejo. Eu tava louca, viu, Bruna? Eu tava louca para trazer o teu trabalho aqui hoje, mas eu pensei, não, ela não defendeu ainda. Vamos deixar o ineditismo e depois, se ela me permitir, eu vou divulgar os resultados que ela teve, que foram muito interessantes, tá? A gente deu azar porque bem na semana da defesa que as gurias iam defender os seus trabalhos e se tornar especialistas, aconteceu a quarentena, né? Então a gente tá torcendo para que possa voltar logo, a gente tem que voltar a estudar o nosso trabalho, né, Bruno? O trabalho da Bruna é nosso, é o trabalho dela que ela fez, né? Então, realmente, eu estudei bastante pelo teu trabalho, tá bom? Então, gente, voltando à questão que a gente estava falando de medicação. Então, pode ser dipirona, pode ser paracetamol, por exemplo, tá? Tem gente que gosta de dar algum anti-inflamatório leve. Surgiu aquela polêmica, né? Pô, o cara que tá com coronavírus pode ou não pode tomar ibuprofeno? Aí veio depois uma outra postagem dizendo que não tinha problema, né? Acho que vocês viram isso. Então... eu não tô dando ibuprofeno agora, sabe? Quer dizer, não penso em prescrever ibuprofeno nesse momento, até que isso se resolva. Então, o paciente está com um pouquinho mais de dor, é um paciente um pouco mais sensível, até um Toragesic, que é um anti-inflamatório, ele tem um pouquinho de anti-inflamatório, poderia resolver. Pode dar por 24 horas, 48, no máximo 72 horas. Depois disso, não é necessário, tá? Então, pode ficar tranquilo também com o paracetamol ou com a dipirona, sem problema nenhum, tá bom? Então, em relação à polpa viva é isso, né? Mas agora, eu acho que vem a coisa mais complicada, que é falar um pouquinho a respeito das questões das periapicopatias agudas. E eu vou falar apenas, especialmente, do abscesso apical agudo, que é uma condição extremamente dolorosa, que é de fácil diagnóstico. Muitas vezes o tratamento de alívio de sintomas não é imediato. E a gente precisa tomar alguns cuidados para que isso não se transforme num problema de saúde extremamente grave, tá? Então, o abscesso apical agudo tem que ser tratado com todo carinho, toda paz e tranquilidade, tá? Vamos torcer para que isso demore para acontecer ou que não aconteça com frequência, mas acontece, é do ser humano, né? Então, olha só. Vamos ver aqui. Então, as doenças do periápice, nós vamos falar. Então, tem as perisssementites ou periodontites apicais sintomáticas, mas a gente vai falar especificamente dessa situação mais dramática, que é o que vai nos exigir mais cuidados, que é o abscesso apical agudo, tá? Então, gente, só uma breve lembrança da patogênese desse abscesso apical agudo. Ele vai ocorrer uma evolução, né? Existem fases que a gente divide didaticamente, tá? Então, pra gente lembrar, ele vai, então, depois da necrose pulpar, pode ocorrer, então, essa formação de pus no periodonto apical,
próximo, adjacente ao forame apical, certo? E isso é o que acontece no abscesso apical agudo em fase inicial. Vai acontecer rapidamente, tá? Se nós não conseguirmos atuar para tentar fazer uma drenagem nessa fase inicial, ele vai começar, essa secreção purulenta, a se espalhar pelo osso alveolar. E aqui nós temos uma das fases mais difíceis, dramáticas, em função dos sintomas, em função da dificuldade de se obter drenagem, tá, gente? Então, muito chato se o paciente já chega com abscesso apical agudo em evolução. Dor extrema, muitas vezes já há comprometimento sistêmico, porque o pus já está no osso alveolar, ele vai querer se espalhar pelo corpo e a gente não consegue drenagem, nem consegue drenagem via forame apical e nem através dos tecidos moles, tá? E depois, se não tratado, se a criatura aguentou sem atendimento tudo isso, esse pus, ele começa a se exteriorizar, sai da região óssea e vai, então, para a região submucosa, subcutânea ou até periodontal, né? E vai tentar se exteriorizar. Fica, então, uma tumefação mais amolecida, com ponto de flutuação, muitas vezes, nos tecidos moles. Se já drenou para fístula, aí já não é mais agudo, é crônico, tá? Isso vai se chamar, então, quando tem uma tumefação já mole nos tecidos moles, é o abscesso apical agudo evoluído, tá bom? Então, como é que nós vamos diagnosticar? É um pouco mais fácil de diagnosticar do que o abscesso apical agudo, tá? Por quê? Ele vai ter uma dor contínua? Sim. Espontânea? Sim. Porém, ela vai ser localizada. O paciente vai apontar para o dente, é esse dente aqui. Doutora, por favor, eles vão chegar a vir com a cabeça para trás para que tu não toque com força nesse dente. Então, cuidado ao examinar. Na hora de fazer o teste de percussão, gente, não vai com o cabo do espelho, pá, com toda a força. É aqui, ó, devagarinho, ou vai com o dedinho. Toca aqui no pré. Não é. Toca aqui. É aqui, é no primeiro molar. Toca no segundo molar. Não vem martelando, que nem a gente faz, geralmente, o teste de percussão. O paciente vai chorar. É muito desagradável, vai chorar, vai doer em vocês também, tá? Então, o dente tá intocável, a dor é muito forte. Sensação de dente crescido, então o paciente vai dizer, começou ontem ou começou hoje. A dor é muito forte, ela é contínua, ela é espontânea. Eu não consigo encostar no meu dente e ele tá mais alto. Meu dente cresceu. E realmente ocorre, né, esse edema, esse aumento de volume no ligamento periodontal e o dente estrui um pouquinho. E outra coisa que pode confundir com uma questão periodontal, o dente pode adquirir rapidamente uma mobilidade dentária, até mesmo exagerada, porque o ligamento periodontal como um todo fica inflamado, ele aumenta de volume e o dente tem aumento de volume, tem, mobilidade, porém sem perda óssea periodontal, tá? Então não confundam, isso é um abscesso apical que vai ser tratado com o tratamento endodôntico, tá? E aí, pra gente diferenciar, além dessa questão de mobilidade e de dente intocável, eu devo sim fazer o teste de sensibilidade pulpar ao frio, né, pessoal? Que aí vai dar negativo, e aí agora eu tenho certeza, isso é um abscesso apical agudo e talvez em fase inicial, quando eu tenho todas essas características, certo? Então é importante sim a gente fazer o teste de sensibilidade pulpar. E nós vamos ter uma imagem radiográfica nula ou discreta, tá? Aqui até tá um pouquinho mais forte, a gente vê que tem já esse espessamento, esse aumento de volume do ligamento periodontal apical, mas às vezes eu vou ter nada ou apenas uma questão mais difusa. O osso vai estar, então, uma alteração mais difusa no osso. Exceto no caso, lembram do abscesso fênix? O que é o abscesso fênix? É um dente que já tinha uma lesão periapical crônica, ou seja, com reabsorção, aquela lesão bem radiolúcida. Então, dente com aquelas lesões radiolúcidas é uma situação crônica. Eu posso ter ali um granuloma, né, gente? Eu posso ter um cisto, então aquilo aí é um abscesso periapical crônico. Então, são as chamadas periodontites apicais assintomáticas ou crônicas, né? Então, as assintomáticas, elas podem ter uma imagem radiográfica bem importante, circunferencial, radiolúcida, certo? Mas quando eu tiver um dente bem doloroso, que tem uma lesão desse tipo, já que tem uma reabsorção óssea, uma lesão bem radiolúcida, o paciente começa com esse quadro agudo, é o que a gente chama de abscesso fênix, tá?
Então, sim, pode ter sintomas nesses casos, como pode ser um achado ao acaso naquele quadrante daquele paciente e não é ele que está causando a dor. Pode ser até uma pulpite no outro dente do lado. Eu tenho um dente com uma lesão crônica. Crônico não dói, agudo dói, né? Mas às vezes o crônico pode estar sofrendo um processo de agudização e aí pode ser que seja ele o causador do problema. E isso ainda é pior se é um caso de retratamento, né? Porque aí primeiro, como é que a gente tem que, para poder drenar, tem que desobturar, então é algo um pouquinho mais complexo também, tá? Então vejamos aqui, olha só. Então isso aqui geralmente é o quadro do abscesso apical agudo em fase inicial, tá? Quando a gente já passou para aquela segunda etapa em evolução, em que o pus já está no osso alveolar, certo? Eu vou ter já uma tumefação da mucosa, um aumento de volume endurecido da mucosa, ou até mesmo uma celulite, assimetria facial. O paciente tá avermelhado, tá duro esse aumento de volume endurecido, e aqui o paciente já pode começar a apresentar, comprometimento sistêmico, tá? Como febre, prostração, cefaleia, linfadenopatia, certo? Então esse paciente ele vai vir doente, ele vai dizer que teve febre à noite, o rosto vai estar avermelhado, vai estar quente e vai estar endurecido esse aumento de volume. Essa é uma das piores fases, o paciente tem muita dor. A gente sim tem que fazer, depois eu já vou falar sobre tratamento, as medidas locais, ou seja, fazer a abertura coronária, fazer uma penetração desinfetante, fazer uma patência apical, mas talvez não vai aliviar a dor do paciente de primeira. E nesse caso em que há comprometimento sistêmico, sem dúvida, essa é uma das indicações mais precisas para antibiótico terapia em odontologia, comprometimento sistêmico, tá? Depois disso, esse pus, ele vai então começar a se acumular, se direcionar para fora do osso alveolar, vai procurar o caminho de menor resistência para se exteriorizar através da mucosa ou da pele. E isso vai depender do dente, não tem como trazer tudo, senão vai ser uma aula de 5 horas aqui, agora tem 15 minutos de live só para terminar, tem um monte de coisa para falar. Enfim, tá? Mas dependendo do dente, gente, lembra, eu vou providenciar para vocês isso. Eu vou colocar ali no quem tá no grupo do Whats. Amanhã eu vou colocar, dependendo do grupo dentário, qual é as possíveis exteriorizações, dependendo da posição da raiz, tá? Isso é bem interessante a gente ter essa tabelinha no consultório, tá? Então aqui, olha só. Então, quando ele já tiver evoluído, a dor ainda vai estar espontânea, ainda vai estar localizada, mas ela vai estar de menor intensidade um pouco. E a gente vai verificar o ponto de flutuação. Aquele aumento de volume facial ou aumento de volume intrabucal, ele vai ser mais amolecido e a gente vai ver o ponto de flutuação, que pode ser até mesmo mais amarelado. E aqui sim nós vamos poder fazer, além da questão da abertura coronária, limpeza do canal, também a drenagem extraoral, ou na mucosa bucal, né, para poder fazer essa drenagem desse abscesso. Quando é drenagem na pele, eu não faço, tá? Eu não faço, não sei fazer. Tem cirurgião bucofacial para isso, que vai fazer da melhor forma possível. A gente encaminha, chama o colega para fazer com a gente e tudo mais, tá? Eu prefiro assim. Intrabucal, acho que dá pra gente fazer sim, tá? Bom, o tratamento de urgência vai requerer tanto medidas locais, essas serão essenciais. E aqui eu vou aproveitar, vou virar para mim aqui de novo, para falar que não adianta todo o medicamento do mundo, galera, tá? As medidas locais, o tratamento local é o que vai resolver o problema do paciente. Vai haver situações em que eu vou precisar de uma terapia medicamentosa coadjuvante. Ou seja, após a pulpite, sim, vamos prescrever analgésicos ou até mesmo um anti-inflamatório para melhorar esse pós-operatório do paciente, com certeza, vai fazer toda a diferença. Mas se eu não tivesse feito abertura coronária, não adianta dar Tilex 30, tá? Claro, se o paciente tá tendo dificuldade, não tá conseguindo vir, vocês não estão conseguindo atender, pode ser que a gente até tenha que prescrever alguma associação dessas com codeína, né? Isso é um outro assunto que talvez não vou conseguir também aprofundar muito aqui hoje, mas a gente pode outra hora falar sobre isso, eu até tenho ideia de repente chamar algum colega para falar sobre essa questão dos medicamentos, que acho que vai ser bem rico também, tá? Então, as medidas locais são essenciais. E tem uma situação, durante o abscesso apical agudo, em que a antibiótico terapia é essencial para que o paciente não tenha uma bacteremia, não venha ter complicações, tá? Que isso é bastante sério no caso do abscesso apical agudo, tá?
Então, vamos ver ali. Então, a gente vai fazer uma anestesia, às vezes precisa ser troncular. Então, mas é necrose, gente. Prof, necrose eu não preciso anestesiar. Não, um abscesso tu vai anestesiar e bem. E pode ser que tu precise fazer troncular para não ter que tá tudo endurecido, dolorido aqui na região do dente. Tu pode fazer uma anestesia troncular. E o importante é fazer todos os cuidados, gente, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um problema que acontece se a gente não toma todos os cuidados. Ou seja, anestesia, bem, o cara tá morrendo de dor, tá? Isolamento absoluto, sim. Abertura coronária, até pode ser parcial, se o paciente tá com muita dor, tá? Se a drenagem não ocorre logo após a abertura coronária, eu preciso fazer a penetração desinfetante, a odontometria e a limpeza do forame apical. Se por acaso no decorrer da penetração desinfetante ocorreu a drenagem, talvez eu não precise nesse momento fazer a limpeza do forame, certo? Vamos aspirar bem, tá? Outro segredo, aspiração bastante intensa, muita aspiração. Deixe a sua cânula aspiradora acoplada por alguns minutos, por 30 minutos se for necessário. Porque se ao fechar daqui a algumas horas formar pus novamente, o paciente tem que voltar no outro dia. E nesse período de quarentena talvez não seja o melhor, né? Então talvez o paciente tenha que voltar, porque se voltar a doer, ele vai ter que voltar. Vocês vão ter que isolar, anestesiar de novo, isolar de novo, fazer a penetração desinfetante de novo, limpeza foraminal e ver se drena mais um pouquinho. E colocar o aspirador bem forte ali para aspirar tudo que vocês puderem, tá? Usar solução de hipoclorito de sódio, 2,5%, 2%, certo? E procurar pelo menos fazer essa limpeza foraminal se por acaso a drenagem não acontecer antes. E às vezes ela não vai acontecer. Se o pus já estiver mais disseminado pelos tecidos, a gente faz a limpeza foraminal. E a limpeza foraminal, vejam bem, gente, é com o instrumento 10. Não é para largar agora o forame apical. Não é agora para fazer a patência, não sei qual é a técnica de preparo que vocês vão usar. Isso não importa nesse momento. Eu quero promover a drenagem, esse é o tratamento local. Promover a drenagem, certo? E para que eu possa fechar novamente esse dente com alguma medicação intracanal, eu tenho que, de preferência, que não esteja com aquela quantidade imensa de secreção, jorrando secreção, tá? Então é preciso que a gente consiga alguma certa, que se pare um pouco essa drenagem. E aí, aqui é uma das poucas vezes que a gente pode pensar em usar, por exemplo, o triclisol formalina somente na câmara pulpar, aquele cheirinho, aquela concentração mínima, certo? Algodão seco com um cheiro de triclisol formalina. Talvez possa ser esse caso uma indicação, tá? Se não houve grandes drenagens, eu posso usar o hidróxido de cálcio, sim, porém não extravasa de jeito nenhum, tá? Vai fazer um bom selamento e vai fazer aqui um belo alívio oclusal. Se tiver que tirar um pouco de contato, paciência, tá? O contato oclusal. Isso vai dar um alívio imenso para o nosso paciente e vamos medicar apenas com analgésicos. Pode ser o Tilex 30? Pode, até de 6 em 6 horas. Pode ser uma dipirona? Pode. O Tilex 30 e a dipirona, por exemplo, a gente pode intercalar. Se daqui a 3 horas o paciente tiver dor, o paciente pode intercalar, por exemplo, com o Tilex. Então, Tilex, tomou Tilex, dali a 3 horas de dipirona, dali a 3 horas Tilex, dali a 3 horas de dipirona, desde que a dipirona e o Tilex estejam no seu intervalo de 6 horas, tá? No abscesso, é essencial que a gente fique com o telefone do nosso paciente. E aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir ser resolutivo nunca. O paciente talvez vai ter que voltar dali a 48 horas pra gente fazer o PQM ou pra gente fazer um novo procedimento desses, tá? Aqui, paciência. Se a gente pegar um abscesso apical agudo durante esse período de isolamento social, não tem como fazer por telefone, tá? Não tem. A gente vai ter que ver o paciente seguido e tem que ligar pra ele, porque ele é bastante... Ai, me faltou a palavra. Mas é uma coisa ardilosa, né? Pode ocorrer a formação de secreção purulenta, mesmo depois que a gente já fez uma boa drenagem, tá? Então, a gente precisa ver esse paciente mais seguido. Não dá para abandonar. Esse paciente não dá para abandonar. Volta daqui a 14 dias, volta daqui a um mês, quando o coronavírus nos permitir. Não dá, tá? Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui. E aí, gente, tem que tomar cuidado, porque um dos problemas que a gente tem no caso dos abscessos é a terrível angina de Ludwig, tá? E nesse caso aqui, que foi relatado e publicado no Journal of Endodontics em 2018, até não trouxe, né, nem vai dar tempo, vai cortar nossa live. Eu vou falar até onde der, tá? Não vou me despedir de vocês, quando cair a live, caiu. Depois eu posso fazer um post amanhã complementando, se faltar muita coisa, tá? Vamos combinar assim.
Esse paciente aqui, então, ele foi no atendimento de urgência, se observou que ele tinha, sim, um abscesso apical agudo, porém, ele procurou algumas horas depois atendimento hospitalar, com dificuldade para respirar, elevação do assoalho bucal, edema nessa região toda de assoalho, tá? E foi feita, inclusive, tomografia médica no hospital, ele tinha uma angina de Ludwig, precisou sofrer, inclusive, uma traqueostomia, tá? E ficou internado, e medicamento sistêmico e tudo mais, tá? Medicamento intravenoso hospitalar. O que acontece, gente? Nesse caso, foi feita toda uma análise e eles verificaram que foi o transoperatório o problema. O colega trabalhou sem isolamento absoluto e fez instrumentação mais intempestiva, tá? Então, cuidado com os abscessos, não vamos querer nós termos uma situação dessas na nossa mão. Outro problema que eu vejo que pode levar à formação dessas anginas de Ludwig é a automedicação do paciente com anti-inflamatórios, né? O paciente está morrendo de dor de dente, e o que ele vai fazer? Vai tomar um diclofenaco, vai tomar um Voltaren, vai tomar um ibuprofeno, né? Até o ibuprofeno é um pouco mais fraco, mas isso pode sim acarretar essas complicações dos abscessos. Então, não devemos usar anti-inflamatórios nessas situações, certo? Antibióticos e analgésicos mais potentes de preferência, tá? Então, gente, vamos ver aqui o que mais que eu tenho. Qual vai ser a indicação da antibiótico terapia nos casos de abscesso, tá? Se a drenagem não ocorrer, tá? Ou se eu tiver um abscesso apical em fase inicial, o paciente não é imunocomprometido, não é sistemicamente comprometido e eu conseguir uma drenagem, não necessariamente eu não preciso de antibiótico terapia. Se a drenagem não ocorreu ou há comprometimento sistêmico, febre, linfadenopatia, leucocitose, assimetria facial, gente, é essencial que vocês prescrevam aqui o antibiótico. Eu gosto bastante da associação amoxicilina e clavulanato por no mínimo 7 dias. Pode ser utilizada também para alérgicos, uma azitromicina ou clindamicina. Eu prefiro, nesses casos mais feios de abscesso, dar a associação do que a amoxi somente, tá? Pode ser aquele de 875 miligramas, que aí é de 12 em 12, ou de 500 miligramas, que é de 8 em 8 horas. Ele tem que tomar no mínimo 7 dias, pode ser que precise tomar por 10, sim, tá? No abscesso evoluído, em que já há ponto de flutuação, além das medidas locais, ou seja, a abertura coronária, penetração desinfetante, limpeza foraminal, eu posso fazer a drenagem cirúrgica intrabucal, extrabucal e aqui sim também a antibiótico terapia. Lembrando que mesmo que eu esteja naquela situação de abscesso apical agudo em evolução, em que eu sei que não vai haver drenagem, que o paciente tem aquela tumefação dura, eu devo sim fazer a medida local também, certo? Se a condição sistêmica permitir. Às vezes o paciente já está com um pouquinho de trismo e tal. Então, a gente também tem que ter essa percepção, se o paciente está com um comprometimento muito maior, a gente também tem que ter essa percepção que às vezes precisa encaminhar o paciente para atendimento hospitalar, se já tem problema de elevação de assoalho de boca, dificuldade para engolir, se o paciente relata que se automedicou com anti-inflamatório, já tive um caso assim, e o paciente foi para o Cristo Redentor e lá ficou por umas boas 2 semanas, complicou bastante, porque ele se automedicou, ele estava trabalhando no interior, ele estava com muita dor e começou a se medicar. Então, cuidado, tá? Nesses casos, então, nós vamos... Quando não houver a drenagem ou o paciente tiver um problema for mais comprometido sistemicamente, ou se houver essa febre, linfadenopatia, assimetria facial, nós vamos prescrever então amoxicilina com associação ao clavulanato, se possível. Para alérgicos, vamos usar as alternativas para os pacientes alérgicos e sim analgesia, muita, tá? Pode fazer a associação então do Tilex com a dipirona ou a associação do Toragesic com a dipirona. Como eu vou estar usando já um antibiótico no paciente, aí eu posso usar o Toragesic, que é anti-inflamatório. Se eu não estiver usando antibiótico, não pode ser Toragesic. Tem que ser dipirona, ou paracetamol, ou Tilex. Tá bom, pessoal? Então, não vamos nos atrapalhar com isso, tá? Qualquer dúvida, por favor, me chamem no privado, me mandem WhatsApp, participem do nosso grupo. Amanhã eu vou colocar a tabela dos dentes, das orientações das raízes, os locais de drenagem dos abscessos, de acordo com o grupo dentário, tá? E vou colocar um material complementar a essa aula, que no fim agora eu acabei falando muito rápido, tá? Tem outras situações, só para concluir aqui, enquanto o Instagram não nos corta.
Deixa eu virar aqui. Que eu coloquei outros 29 segundos, tá? Então, amanhã eu vou tentar fazer um vídeo sobre isso pra vocês, tá bom, gente? Então, muito obrigada por me ouvirem. Entrem no grupo do WhatsApp, participem e me mandem mensagem, qualquer dúvida eu vou ajudar vocês, tá? E muita sorte pra vocês, que a gente consiga passar bem por esse período de quarentena. Boa noite!